pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você está acompanhando o nosso canal, você assistiu a um dos vídeos onde eu comentei sobre a mente que mente. E sabe qual é uma das mentiras que a nossa mente conta pra gente? É que nós não somos suficientes. Como assim? Né? E sabe de onde veio esse pensamento? Agora que a gente viveu esse momento, né, pandêmico, com a pandemia, isolamento e tal, não fui só eu que percebi, tenho certeza que você percebeu também. De repente, colocaram todo mundo dentro de casa e o Instagram bombou. Você entrava no Instagram, 8 horas da noite, tinha 32 lives acontecendo assim, ao mesmo tempo, falando de diversos assuntos. Mas, entre esses assuntos, muitas vezes o que vinha de recado pra gente era o seguinte: olha, você tem que dar conta, olha, você tem que ser assertivo, você tem que usar sua inteligência emocional, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, nesse primeiro momento. Num segundo momento, começaram a aparecer conteúdos assim: diante desse novo normal, as novas soft skills, ou seja, as novas habilidades que a gente precisa desenvolver, é isso, aquilo. Enfim, é engraçado, né? Porque a gente não para pensar o que isso gera em nós. Não gera em você uma coisa assim, tipo: eu ainda preciso saber mais, eu ainda preciso aprender mais, eu ainda preciso dar conta de outras coisas, né? Eu já estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ainda não é suficiente. E aí, você junta tudo isso num pacote, né? E coloca dentro de você. Você fala assim: cara, se tudo que eu estou fazendo não é suficiente, é sinal que eu não sou suficiente. E aí você começa a pegar o novo chicotinho, né, o chicotinho moderno, o cabinho do USB, e fica lá: não sou suficiente, não sou suficiente, não sou suficiente. E aí você começa a minar toda a sua autoconfiança, toda a sua capacidade em prol de uma mensagem que muitas vezes chega de um modo subliminar para vocês, ou seja, disfarçado, escondidinho, né, mas que você acaba interiorizando. O que eu quero falar para você é justamente o contrário. Você é suficiente, assim como eu sou suficiente. E sabe que não sou só eu que estou falando isso? Tem um cara que eu gosto muito dos livros dele, ele chama Nassim Taleb. E ele escreveu há alguns anos A Lógica do Cisne Negro. Eu fiquei apaixonada, né? Um livro que fala sobre a incerteza, um livro que fala, né, sobre a gente acreditar que a gente está num mundo em perfeita ordem e que, na verdade, a gente está vivendo dentro de um processo em constante mudança o tempo todo e que a gente não pode ter certeza de nada. Isso ele falou, olha, muito antes da pandemia, né? Muito antes desse tempo. E aí ele lançou um outro livro que se chama Antifrágil. Nesse livro, que é um livro voltado até para o mercado financeiro, muitas pessoas do mercado financeiro utilizam o conceito do antifrágil, o Taleb fala para a gente o seguinte: nós temos a mania de nos retirar de algumas situações porque a gente acha que a situação é muito maior do que nós mesmos. Mas o que acontece é que quando a gente se permite vivenciar aquela experiência, nós não só percebemos que nós somos suficientes para lidar com ela, mas nós também somos muito maior que aquela situação. Para pensar. Eu sei que, assim como eu, você já passou por muitos desafios na vida. Nem tudo que você idealizou, aliás, talvez a maioria do que você idealizou deu ruim. Não saiu igualzinho, né, no seu sonho, naquela coisinha que a gente põe dentro da nuvem, fala assim: nossa, vai ser assim. Então, geralmente não é, né? Tem até uma cena de um filme que fala exatamente isso, né? 90% do que a gente idealiza não é o que acontece, mas é justamente naquilo que não aconteceu é que a gente experimenta os sabores da vida. Então, assim, o Taleb nos faz um convite para que a gente se coloque na arena.
Porque, na verdade, esse conceito de não ser suficiente gera em nós uma fragilidade. E nós não somos frágeis. Na verdade, nós somos antifrágeis. Se você parar para pensar, você já aprendeu a falar, já aprendeu a andar, e quando você estava fazendo isso, você falou palavras erradas, você caiu diante dos primeiros passos, mas você continuou, você deu conta. Você teve que aprender matemática e na hora que você aprendeu que 2 mais 2 são 4, colocar um x e um y no meio desse negócio e ainda você tem que calcular o valor de um triângulo. E você deu conta. Eu dei, eu que não gosto de matemática dei, né? Fora, né, tudo que acontece na nossa vida. Às vezes a gente vê uma situação e fala, cara, agora joguei a toalha, né? Não quero mais, me tira daqui, né? Vou embora do play porque eu não quero brincar, né? Me dá minha bola, enfim. Mas a gente não consegue sair, a situação está ali, a gente precisa resolver, né? A gente precisa dar conta. E quando a gente olha para ela de frente e fala, beleza, você está aí, eu estou aqui, o que a gente pode fazer aí diante dessa, né, de tudo que está acontecendo? Você vai ver que há soluções. Uma outra coisa que você vai perceber é que você não precisa dar conta de tudo sozinho. Essa sensação que nós temos de ser insuficientes é porque, de novo, vou usar a mesma metáfora que eu usei há algum tempo. A gente quer correr, a gente quer marcar o escanteio, correr na área, marcar o gol de cabeça e fazer a ola. E a gente não dá conta, né? Então, não tem problema se você um dia bater o escanteio, outro correr na área e marcar o gol de cabeça e outras pessoas fazerem a aula, sem problema nenhum. O que a gente tem que lembrar é que nós somos seres sociais, nascemos para viver em comunidade. E quando eu falo de comunidade, eu estou falando de cooperação, né? De ajudar um ao outro. Penso também que um dos resultados positivos do isolamento e da pandemia que nós vivenciamos, né, estamos ainda vivenciando, mas a gente já vem passando por isso desde 2020, é justamente essa capacidade, o resgate desse nosso olhar para o outro, né? Porque o fato, por exemplo, de você limpar as mãos com gel, colocar a máscara, não é só por conta da sua autoproteção, mas é também pelo cuidado que você tem com o outro. Porque, afinal de contas, se você for assintomático diante do Covid, você nem sabe se você está transmitindo naquele momento. Então, o fato de você usar a máscara não é só para se autopreservar, mas também o fato de você entender que você está, de alguma forma, cuidando das outras pessoas que estão próximas a você. E quando eu digo próximas, não é nem as pessoas que estão dentro da sua casa ou no seu trabalho, mas as pessoas que estão no nosso entorno. Assim, quando a gente para pensar sobre o que é cooperar, né, eu lembro de uma cena também de um filme, eu adoro contar esse negócio de filme, parábola, essas coisas, enfim. Mas eu assisti um filme recentemente que contava sobre um encontro, né, de um homem, um morador de rua e uma pessoa mais bem-sucedida que foi trabalhar nesse albergue a pedido da esposa, para ajudar as pessoas que estavam ali. E eles começaram a se conhecer e esse cara mais bem, né, com mais posses, mais bem sucedido, falou para esse morador de rua assim, eu quero ser seu amigo. Ele falou, você quer ser meu amigo? Mas por que você quer ser meu amigo? O que eu te represento para você? Aí ele falou assim, vamos jantar comigo que a gente vai conversar e aí você decide se você vai ser meu amigo ou não. Foram jantar, sentaram para jantar e aí esse morador de rua falou assim, você gosta de pescar? Falou, gosto. E quando você vai pescar, como é que acontece a pescaria? A gente vai lá, né, pega, joga, vai lá, joga isca, fica lá, pesca. E aí, o que você faz com peixe? A gente solta, né, porque a pescaria é um esporte. Aí esse senhor que morava na rua virou para ele e falou, olha, deixa eu te contar um pouco da minha história, então, né?
para você entender uma outra perspectiva. Quando eu era pequena, eu morava numa fazenda e logo pela manhã eu e meu irmão íamos para o rio, que tinha alguns quilômetros dessa fazenda, tentar pegar alguns peixes para que nós pudéssemos nos alimentar, porque os nossos pais não ganhavam tanto assim e nem sempre a gente podia ter, né, uma mesa farta e uma mesa, aliás, faltava até comida, então a gente ia lá para pegar os peixes e tal. E quando tinha dia que a gente passava sem pegar nada, mas tinha dia que a gente pegava 2, 3, 4, 5 peixes e voltava feliz da vida para casa, porque além de alimentar a minha família, a gente tinha condições de repartir com os vizinhos, né? Então a gente não soltava os peixes. Bom, quando a gente ouve essa história, é interessante parar e observar que muitas vezes, na hora que a gente está, né, passando por uma dificuldade, ao invés de nós darmos as mãos, a gente solta as mãos. Parece que a gente quer resolver tudo sozinho. Parece que a gente precisa provar para nós e para o mundo que nós damos conta. Mas dar conta não é questão de resolver tudo sozinho. Dar conta é entender que você é suficiente, mas ainda assim, pelo nosso contexto, pela nossa própria configuração de seres sociais, você pode e deve estender as mãos para o outro, porque aquilo que falta em mim tem no outro e aquilo que falta no outro tem em mim. E a gente acaba realmente se completando e formando uma grande rede de proteção, onde nós podemos ser nós mesmos, nós podemos olhar para os outros sem tantos julgamentos, né? Porque nós somos eternos julgadores de nós e dos outros, e efetivamente construir uma sociedade muito melhor, um ambiente muito melhor, e pensar num futuro muito melhor. Eu acho que essa ideia, né, esse resgate, tem muito a ver com esse momento de isolamento e de pandemia que nós vivenciamos no ano de 2020 e ainda em 2021. Por isso que né, para a gente finalizar esse papo de entender que nós somos suficientes, ser suficiente não tem nada a ver com ter que resolver tudo sozinho. Ser suficiente é você compreender que você é capaz, sim, você dá conta, sim, e quando você não der, você pode e deve esticar suas mãos em busca de ajuda, como tenho certeza absoluta que você estende as suas para ajudar quem está precisando. Fala sério, ou só acontece lá em casa? Eu tenho certeza que não. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Se não fez, me conta por que não fez. Se fez, me conta por que fez. E aí a gente vai efetivamente conversando e dialogando. Se você tem algum tema que você gostaria que a gente conversasse aqui no canal, deixa também aí nos seus comentários. Se fez sentido, compartilha e não esquece, se inscreve, clica no sininho para que a gente continue os nossos diálogos e movimentos. Tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.